E sei a motivação dele para fazer isso. Agora você tem que falar. Qual é a motivação? Agora você tem que falar a motivação. Qual é a motivação? Você tem que falar. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? É dinheiro que ele está querendo? Posso, presidente? Não, fale qual é a motivação, senador. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Não, fale a motivação. Então, baixem, falem, deixem... Não, eu falo do jeito que eu quiser. Eu estou lhe perguntando qual é a motivação do depoente. Ele foi comprado por alguém, senador Marco Rogério. Qual é a motivação do depoente aqui? Qual é a Agora, o senhor diga para nós aqui, para o Brasil, qual é a motivação pessoal dele? Não, presidente. Qual é a motivação, senador? Calma. Fale, por favor. Não vá procurar a palavra para enrolar. Não, fale qual é a presidente. motivação. Não, presidente. Eu sei qual é a motivação e Vossa Excelência sabe também. Eu também não sei não. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. O que nós tivemos hoje na CPI pode ser caracterizado como um dos principais dias, um dos principais momentos da CPI até aqui. A CPI teve muitos pontos importantes. A gente teve aquela situação com os e-mails da Pfizer, que se não fosse a CPI nós nunca iríamos saber. Que foi aquela tentativa, as várias tentativas, dezenas de tentativas da Pfizer em contactar o governo e, infelizmente, não ter tido uma resposta. O cálculo, inclusive depois apontado por especialistas, é que isto nos custou pelo menos 92 mil vidas. O atraso com as vacinas, o atraso com as respostas às várias empresas que procuraram o governo, a ausência de uma iniciativa do próprio governo em ir atrás das vacinas. Houve uma declaração muito emblemática do Bolsonaro, que num dado momento ele diz, olha, são as vacinas que têm que vir atrás da gente, são os fabricantes que têm que vir atrás da gente, são os interessados que devem vir aqui vender a vacina pra gente, como se nós não tivéssemos realmente nenhum interesse nas vacinas, que são fundamentais, que hoje a gente percebe que elas, além de terem uma importância muito grande para uma situação econômica brasileira, para que a gente possa voltar novamente às nossas atividades econômicas, elas obviamente têm uma importância com relação a vidas humanas. E hoje a gente já pode dizer que pessoas morreram em função do atraso da compra de vacinas. O Bolsonaro está em uma situação muito complicada em relação à opinião pública. As pessoas hoje conseguem perceber que o que o Bolsonaro fez foi o que a gente poderia dizer, para dizer pouco, para dizer quase nada, para usar aqui um eufemismo. O Bolsonaro, ele foi negligente, porque na verdade ele agiu intencionalmente contra a vacina. E aí nós temos esses outros pontos que eu considero relevantes em relação ao que foi apurado pela CPI do genocídio, a CPI da Covid, que foi, por exemplo, o que aconteceu em Manaus, a necessidade de haver compras de oxigênio, a necessidade de haver ações objetivas em Manaus, e aí a gente percebe que não só não foi comprado o oxigênio, mas houve uma situação que foi usado esse termo, a cidade e as pessoas foram usados como cobaias, porque ali estava sendo feito um teste prático do que eles defendem como a chamada imunidade de rebanho. Então vamos realmente, propositalmente, não oferecer atendimento a essas pessoas para que elas se infectem e com isso possa se chegar a essa imunidade de rebanho. E a CPI nos mostra que tínhamos articuladores por trás disso, Osmar Terra um deles, mas não apenas o Osmar Terra, que fugiu de todas as formas, mas nós temos ações, nós tivemos médicos, nós tivemos a implantação desse chamado kit Covid ou a forçação de barra em cima de um chamado tratamento precoce, aí muda-se o nome, já é o tratamento inicial, já é, sabe? Mas a verdade é que a gente percebe é que foi desastrosa a gestão do Bolsonaro na pandemia.
no momento em que a gente mais precisava de um gestor que pudesse levar a sério o que estava acontecendo, não criar narrativas completamente imbecis, anticientíficas, como a gente precisava de alguém que pudesse cuidar das vidas humanas. O desastre é muito grande. Eu vou mostrar, inclusive, hoje um vídeo para você. Nós mostramos esse vídeo aqui inicial. Eu quero falar um pouco a respeito disso e vou mostrar um vídeo em que o senador Marcos Duval acaba peitando um dos depoentes que estava hoje lá na CPI. Só que antes eu quero pedir para você dar esse like. Eu sempre tenho que pedir isso nos nossos vídeos, porque esses vídeos precisam chegar aos brasileiros, os brasileiros precisam ouvir a nossa mensagem. Dê o like, por favor. Você já esqueceu, eu estou aqui para te lembrar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sempre peço, porque é muito importante a sua inscrição, que você ative o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. Faça isso, por favor. Isso ajuda o nosso trabalho. A gente sempre pede isso porque, por outro lado, a gente também não pede dinheiro para você. É o que a gente pede aqui. Para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. O que você viu hoje, no começo desse vídeo aqui, é o momento em que o senador Marcos Rogério é impelido a dar continuidade à sua forma de se expressar ali dentro, para que coloque aí. Então, fala aí, cara, né? Uma pressão para que ele realmente responda à altura. É, na verdade, uma forma de tentar. E aí a gente percebe que agora a paciência deles está muito curta, né? A paciência, pelo menos, daqueles que estão acompanhando a CPI, porque o que aconteceu hoje foi um ato atrás do outro de tentativa de sabotar a CPI. O tempo todo. O que a gente viu com o senador Bezerra foi uma coisa assim assustadora. É normal ter uma offshore, né? As coisas que a gente viu ali, praticamente num determinado momento das perguntas dos senadores, não era praticamente possível. O Renan Calheiros, o relator, em alguns momentos ele não conseguia dar continuidade às perguntas, tal era a reação dos senadores governistas. E aí, quando você fala, bom, e aí? Qual é a intenção? O que tem? Ele quer o dinheiro, no caso do senador Marcos Rogério, porque não tem mais condições de ficar utilizando o espaço para, primeiro, fazer o que uma das senadoras até apontou como a técnica de Olavo de Carvalho, desqualificar aquele que está levando a mensagem e não levar em consideração a mensagem. Esse é um ponto importante. É claro que a gente sabe, já coloquei vídeos anteriores aqui falando a respeito do deputado Miranda, os problemas, as questões ligadas aos problemas dele nos Estados Unidos. Segundo o próprio deputado Luiz Miranda, isso aí está sendo processado, né? Está sendo uma situação jurídica, então ele está dizendo que todos estão de alguma forma respondendo juridicamente, enfim. Mas a questão do passado do Luiz Miranda e tudo que ele fez no passado pode até ter uma relevância do ponto de vista da atuação dele como deputado. É triste a gente ver um deputado que é envolvido em situações assim, mas eu quero te garantir, com todas as letras, não é o único deputado com problemas jurídicos. O que é uma pena, o que é lamentável, o que a gente realmente fica muito triste em dizer, mas é uma verdade. Infelizmente, o nosso Congresso, tanto entre deputados e senadores, é uma situação vergonhosa. A gente não pode desconsiderar isso. Eles também tentam fazer a mesma coisa, desqualificar o Renan Calheiros, para de alguma forma desqualificar de maneira completa a CPI. Mas nós já temos uma situação, várias situações muito claras dos problemas enfrentados e do motivo, alguns dos motivos de termos agora chegado a mais de meio milhão de mortos, mais de 500 mil mortos. Então, é importante a gente levar em consideração que a CPI traz uma série de informações que são muito relevantes, que independente de, mas vai virar pizza, não vai acontecer nada com o Bolsonaro, não vai acontecer nada com o governo, independente disso,
eu acredito que o que fica para a população brasileira, especialmente para aqueles que querem saber o que está realmente acontecendo nesse país, fica a verdade. Fica um retrato do que é esse governo catastrófico que nós estamos vivendo. Um governo que os adjetivos somem quando você quer falar alguma coisa. É inacreditável a condução. Bolsonaro, ele tenta de todas as formas chamar a atenção. Hoje ele gritou com uma repórter da CNN, ele também vai lá e retira a máscara de uma criança, depois começa a falar coisas imbecis a respeito. Ah, mas a criança respira pela boca. E aí, por coincidência, a criança que ele tira a máscara não estava respirando pela boca. São coisas assim, você fala... Pai, você quer matar uma pessoa na porrada, né? Se você é um cara mais explosivo. Não é o meu caso. Mas a gente fica realmente muito revoltado. A revolta, sim, ela é muito grande. E hoje, e aí cai nesse assunto, hoje a gente vê uma irritação enorme dos senadores governistas, porque o que foi colocado para o país é muito grave. Vou trazer aqui para você, veja bem esse vídeo em que o senador Marcos Duval vai para cima do deputado Luiz Miranda, peitando o deputado Luiz Miranda, tentando intimidá-lo numa discussão que você percebe que poderia até ir para vias de fato ali, né? É uma forma de intimidação bem direta, bem objetiva, que as câmeras acabam captando num intervalo, né? Isso não estava acontecendo na transmissão total, isso era um intervalo da CPI hoje, num dos intervalos. E a gente percebe a irritação dos governistas e essa tentativa de tentar de buscar uma nova forma de interpretação dos fatos, ou seja, eles de alguma forma tentam dizer, mas não teve dinheiro, não foi pago, as coisas não se confirmaram, não saiu um tostão furado, não teve R$0, mas a grande verdade é que o crime de corrupção, ele não necessariamente ele precisa ser consumado com o valor pago. A forma com que as coisas foram colocadas nessa negociação dessas vacinas, ela deixa clara, né, tá tudo muito, muito claro, muito objetivo, que houve problemas sérios e graves. Então, num primeiro momento, a gente tem lá o Onyx Lorenzoni tentando de todas as formas intimidar as testemunhas, e aí hoje ele já tenta fazer uma outra arrumação, vamos dizer assim, né? O governo já tenta dizer que vamos processar, vamos de alguma forma trazer um peso para cima dessa empresa que está envolvida, e a chamada Precisa, né? Que é uma empresa que já tinha um histórico muito ruim com relação à corrupção, a outros casos, e mesmo assim é contratada, mesmo assim dado a ela uma confiança de um contrato bilionário, e a gente percebe claramente que a situação está muito complicada, e a gente vê claramente que depois desse dia de hoje, depois do que aconteceu hoje, a gente vê um lado do governo Bolsonaro que muitos não queriam ver. Especialmente muitos bolsonaristas que vivem repetindo palavras de ordem com relação à corrupção. O próprio Bolsonaro que dizia o tempo todo me chama de corrupto de uma forma jocosa, de uma forma até desafiadora. Me chama de corrupto, porra! A gente tem repetido esse trecho porque agora mais do que nunca parece muito próximo da gente realmente chamá-lo de corrupto, e um corrupto bilionário. A gente tem apontado vários vídeos aqui a respeito disso. A ideia não é ficar exclusivamente no denuncismo ou mesmo focar nesse objetivo, vamos falar que é corrupto, mas é analisar a situação com os pés no chão, com muita, mas muita sobriedade, e entender que o nosso país está numa situação terrível. Ou seja, a negligência de um governo, a inação, clara inação, em não comprar as vacinas, em não lidar com a pandemia de forma séria, em transferir responsabilidades. A responsabilidade é de governadores e prefeitos, quando o governo federal poderia ter agido de forma direta e objetiva nessa pandemia.
Essa situação que já não consegue mais se sustentar, que é dizer que o governo não tinha condições de agir, quando ele tinha total condições de agir em uma série de questões. Então fica um retrato, né? Fica uma imagem clara de um governo corrupto, canalha e, acima de tudo, irresponsável e criminoso. Esse é o governo Bolsonaro. Acima de tudo, o que a gente percebe já não é mais uma discussão, porque infelizmente foi tudo adiantado. Bolsonaro está em eleição, né, em campanha de eleição, de reeleição, desde o seu primeiro dia do governo, mas não se trata mais de uma situação eleitoral, de esquerda e direita, de ideologia aqui, ideologia ali. Se trata realmente de um canalha, um sujeito que tem mais do que nunca um perfil de um genocida que levou centenas de milhares de pessoas à morte em função de irresponsabilidade e agora a gente percebe de corrupção. Fica esse balanço da CPI até aqui, fica esse desespero dos governistas xingando, tentando de todas as formas impedir que que transcorra, né, de forma tranquila um depoimento, e acima de tudo fica também a nossa revolta em relação a tudo que está acontecendo, porque não é muito difícil termos próximos amigos, parentes, conhecidos que morreram nessa pandemia. O que você pensa a respeito de tudo isso? O que você está achando das respostas que estamos obtendo com essa CPI? Você ainda está na narrativa bolsonarista de que a CPI é um circo, que isso não vai dar nada? Ou você já consegue perceber que temos provas concretas de um governo genocida? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, você ajuda muito o nosso trabalho quando você faz isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco. A gente se encontra numa próxima.